Olá, meus amigos. Estamos aqui referente à primeira aula de planejamento de obras, aula 1. Tá? Eu sou o professor Marcelo. Espero que vocês curtem a minha aula. Tá? Nós vamos falar sobre a indústria da construção civil, do planejamento de obras, né? E vamos falar sobre o conceito. O conceito de indústria de construção civil é um conjunto de atividades que na engenharia a sua finalidade é a realização material e intencional dos planos do homem, dependendo das suas necessidades, adaptando-se à sua natureza ou adaptando a sua indústria através das obras de construção. Nesse caso, a construção civil, ela possui características bem particularizadas, né, que se torna diferente dos outros ramos industriais, no qual podemos chamar de indústria em geral. A indústria em geral, ela pode ser vista como uma atividade que é dividida em três grupos de naturezas distintas que a gente vai apresentar agora. Nós temos aí a indústria extrativa, que é a primeira. Depois, tudo que você extrai de algum determinado lugar, mineração, é uma indústria extrativa, por exemplo. Indústria de transformação, né? Aquele tudo que, por exemplo, algum ferro, né? Você transforma em aço, é uma indústria de transformação. O argila você transforma em porcelanato, é uma indústria de transformação. E uma indústria de fabricação, né? Propriamente dito. Né? Na construção civil, além dessa diversidade enorme, ela é muito complexa as suas atividades. Porém, ela não se identifica integralmente com um dos grupos acima, tendo como características fundamentais a atividade de caráter artesanal atrasada tecnologicamente. Não fabrica produtos em série. Nós estamos falando de construção civil, gente, tá? Não de indústria, de fazer indústria, tá certo? Então, atividade nômade e agressiva ao meio ambiente. Alta rotatividade da mão de obra. E essa alta rotatividade da mão de obra, ela possui baixo nível de qualificação da mão de obra. Os operários têm uma baixíssima qualificação ou quase nenhuma e, portanto, tem também uma baixa remuneração e atividade insolúvel e resistente às mudanças. Também alta demanda de produtos de inúmeras indústrias e relativa imprecisão nas previsões de resultados finais. Né? Essas características típicas citadas acima da construção civil, isoladas ou não, ou combinadas, elas justificam a necessidade de nós desenvolvermos tarefas de planejamento, de programação e de controle para qualquer tipo de empreendimento. E isso chamado de gerenciamento de projetos. Tá? Então, ó, nós vamos falar de planejamento, programação e controle. Primeiro, planejamento. Essa atividade de planejamento, ela é uma atividade essencial no qual ela é desenvolvida desde antes do seu início até a sua finalização. Então, desde o início até o final, né, você tem que planejar. Então, você assume formas, denomina diferentes, conforme o conjunto de tarefas desenvolvidas para cada etapa que você elaborou. Então, ela ocupa-se no plano geral do projeto em nível de macrovisão do mesmo, sem detalhamentos que levem a se perder a visão global do projeto. Então, nessa fase,
Podemos elaborar um plano inicial lógico e racional, com base nos dados relativos ao projeto chamado Plano Mestre de Obra, cuja consolidação se dá aproximadamente os 30% do projeto executado e que contém em seu escopo elementos que nós vamos falar agora. Né? Primeiro, dimensões globais do projeto. Segundo, sistema construtivo e as necessidades envolvidas. Terceiro, dimensionamento geral dos insumos, né? Tudo que você vai gastar de material, de mão de obra, equipamento e as ferramentas em geral. O prazo global estimado até o final da sua obra, né? Com também, não esquecendo o valor global estimado. E você também tem que ter outros parâmetros específicos desse projeto. Portanto, esse planejamento ele tem um caráter dinâmico, ele não é restrito. E é normalmente utilizado para adaptar o plano mestre, quando de sua consolidação as necessidades ou conveniências. Então, gente, o planejamento se encerra somente ao final do empreendimento, pois até a última tarefa ela tem que ser planejada e fiscalizada, elaborada, realinhada se for a necessidade. Então, para isso, você tem que fazer uma programação, né? E essa programação é parte integrante do planejamento. Então, ela corresponde às atividades de desenvolvimento, de detalhamento dos eventos para o cumprimento do plano mestre. Então, basicamente, nós podemos definir com recursos qualitativos e quantitativos a construção como será executada. Então, o planejamento em nível de macrovisão, onde os possíveis lapsos, os desvios, né? Lapso significa esquecimento. Desvio é que não foi aplicado em tempo hábil, né? Aqui fala de prazos e custos, né? Esqueceu o prazo, desviou o custo, provoca um menor impacto. Portanto, esses intervalos de tempo e os recursos financeiros enfocados são bastante menores. Então, faz parte da responsabilidade da programação o seguinte: previsão detalhada de prazos, custos, distribuição de recursos, né? Preparação de contratos e especificações técnicas e preparação de programas, suprimentos e desembolsos, né? Você tem que detalhar os prazos, né? Fazer um cronograma, a hora que você inicia a sua obra até o final. E dentro desse prazo, você vai distribuir seus custos a mês até o final. Né? E como é que você vai distribuir mês a mês esses recursos? Pode ser ter com um mês é menos e pode ser com um mês é mais. Preparação de contratos e especificações técnicas, né? No empreendimento, você está fazendo um empreendimento, por exemplo, vou dar um exemplo de casas de condomínio. Né? Então você tem que ter contrato de cada moradia dentro desse condomínio, né? Para ter suas especificações técnicas de construção de cada residência aí. E você também, né? No empreendimento tem que preparar programas de suprimentos, o que vai gastar de cimento, cal, ferragens, né? E como você vai desembolsar isso mês a mês. Então, e você, à medida que você fez, distribuiu os prazos, os custos e distribuiu os recursos, você acompanha a evolução da obra, né? E acompanhando a evolução da obra, você tem condições de analisar como é que está o seu progresso, se ele está positivo ou negativo, né? E com isso, você vai comparar os resultados obtidos com as metas iniciais que você determinou, né? E vai fazer, de acordo com o resultado, mês a mês, você tem que
de prática ou de prática, né, de expertise, você faz essa análise de resultados mês a mês, essas análises de comparação, né? Com isso, você tem condições de fazer as suas medidas corretivas quanto necessário. Se você fizer medidas corretivas, você vai realimentar o seu sistema com os resultados que você coletou com os resultados de comparação. E aí, provavelmente, você vai reprogramar ou replanejar alguma etapa. Controle, né? Esse é o terceiro item do seu projeto, né? No sistema de planejamento, esse controle ele pode ser representado de maneira bem resumida pelo ciclo sequencial de 4 etapas que a gente vai falar aqui. A primeira, você vai fazer mês a mês, daquele cronograma que você produziu até o final, medições periódicas, tendo em vista as previsões originais. Por isso que você vai fazer comparações. Se está tudo bem, né, você vai trabalhando. Se tem um mês, se deu alguma coisa errada, você replaneja, né? Aí você compara entre o que está previsto e o que foi medido mês a mês, né? Você faz uma comparação. Se está a menos, tem alguma coisa errada, né? Se está a mais, é que você está passando além do cronograma e no sentido do bem, vamos dizer assim, né? Aí você vai ter análise das variações entre o previsto e o executado. Você tendo essa comparação para você tomar uma atitude. Conclusões e tomadas de medidas corretivas se necessário. Se tiver necessidade de algum mês, né, você tomar essas medidas corretivas, você tem que tomar, né, sem dúvida nenhuma. Então, o controle tem o objetivo claramente definido como um ponto de partida o acompanhamento diário das execuções do serviço, com um foco principal na produtividade e nos custos. Então, ó, primeiro, na apuração de prazos e custos comparando com os previstos, você vai tomar decisões em caso de haver desvios de prazos e custos, para sua obra não dar prejuízo. Você vai realimentar o sistema com os novos dados obtidos do custo, prazo e produtividades que você está medindo mês a mês, né? Então, gente, quanto mais racional e rigoroso é o sistema de controle, maior vai ser a segurança e a confiabilidade dos programas, nas programações física e financeira, e maior progresso nos índices de produtividade e redução de perdas, memorando os custos reais. E, finalmente, é importante, como entendimento, que o planejamento, programação e controle são atividades interligadas. Elas se interligam, mas, ao mesmo tempo, elas são interdependentes e não se desenvolvem em sequência, né? Você pode fazer o controle e depois você planejar, mas se sobrepõe no tempo. Então, gente, não há, portanto, sentido em se pensar no desenvolvimento de uma só delas sem as outras. Ele quer dizer o seguinte, né? Se você só pensar no controle e no planejamento e esquecer o cronograma, você vai ter problema. Então, nós vamos conceituar primeiramente o que é projeto, né? O projeto é nada mais nada menos que a concretização de uma ideia concebida, ela fundamentada em parâmetros pré-estabelecidos pelos donos da obra, organizada segundo planos ou passos concretos e racionalizados que concorrem para
para a realização daquele objetivo original, né? Ah, eu quero montar uma indústria em um determinado lugar, né? Então esse objetivo ele pode ser tanto implantado por uma indústria como por um conjunto habitacional, shopping center, né? Uma via de transporte quando um plano a se concretizar e com isso a obtenção do título mestre em uma determinada especialidade. Isso é uma comparação que o pessoal fez, né? Então, olhando por essa visão, um projeto cravado pela lição música é, portanto, um sinônimo de empreendimento e passa por duas fases básicas: concepção e construção. Nesse caso, a gente vai falar sobre a concepção. Ela é descrita e ordenada em desenhos, plantas, memoriais, especificações técnicas, né, de todo parâmetro da engenharia, né, e detalhes complementares, né, que nesse caso a grafia a gente usa projeto em minúsculo, para inicial minúsculo, para diferenciar. Nessa fase, o projeto minúsculo, conversado com a letra minúscula, ela passa por processos bastante distintos que envolvem as atividades principais. E quais são elas? São o estudo de viabilidade técnica e econômica, EVTE. Não, então você comprou aquele terreno para fazer um empreendimento, um condomínio, uma edificação e tudo tal, né? E se fez o EVTE, se ela tem viabilidade técnica e econômica, você começa a fazer os estudos preliminares ou um projeto preliminar do que realmente o que vai surgir nesse empreendimento. Depois, você vai desenvolver um projeto básico ou um projeto básico, tá? De como se fosse tudo aquilo que tem necessidade a ser aplicada, a ser executado. Feito isso, você, né, corrigiu e chegou no final, você desenvolve o projeto definitivo. Partindo do projeto definitivo, você começa a executar a sua obra, que é o projeto executivo. Então, gente, vamos então ao projeto executivo, que é a obra, né? É nada mais, nada menos que a fase de construção, execução ou produção, né? E logo ela segue o seu desenvolvimento do projeto executivo, que é a construção, né? A principal atividade da obra ela de tornar concretos os planos pré-estabelecidos constantes dos desenhos e plantas, automaticamente obedecendo as especificações, detalhes, memoriais, cronogramas e assim por diante, né? Buscando um bom padrão de qualidade nos resultados finais do produto. Então nós chamamos de tudo isso aí de obra, né? Então, o que vem ser a obra é um conjunto de atividades de construção. Você vai empregar nessa construção materiais, mão de obra especializada, ferramentas, equipamentos específicos, né? E vai desenvolver no espaço físico que a gente denomina de canteiro de obras, né? Esse canteiro de obras ele é planejado racionalmente para te possibilitar a materialização do projeto específico conforme os parâmetros estabelecidos, né? Então, na obra ou na construção, ela passa por duas etapas: o planejamento em si da construção ou da obra, né? E a construção propriamente dita. Então, o que vem ser a obra é uma das fases do projeto. Então, vamos falar o serviço, o que tem os serviços de obra, né? São tarefas ou atividades mínimas, isoladas, né?
que pode gerar produtos ou resultados mínimos e que pode auxiliar a outros, né? Então nós vamos citar aqui alguns. Execução de contrapiso para receber a pavimentação final de acabamento. Desforma da estrutura de concreto. Preparo da argamassa de recursos e outras, né? Daí nós vamos passar para as etapas construtivas. O que são etapas construtivas, gente? Né? São os conjuntos de serviços de obra interdependentes, eles se complementam definindo elementos que dão as características definitivas à obra, os quais, depois de concluídos, permite o início de uma nova etapa construtiva. Então, numa obra de edificação, gente, as etapas construtivas mais comuns, salvo o caso de edificações especiais, podem se conforme relacionadas a seguir: serviços preliminares, instalação e locação da obra, infraestrutura, fundações, supraestrutura, supraestrutura ou propriamente dita estrutura, alvenaria, tratamentos térmicos, acústicos, permeabilização, se for o caso da obra ter, cobertura, instalações elétricas e de telefone, instalações hidrossanitárias, aparelhos de metais sanitários, esquadrias, revestimentos de parede, que é dos banheiros e assim por diante, revestimentos de piso ou pavimentações, ferragens, vidros, pintura, paisagismo, instalações mecânicas, testes diversos, limpezas. Então, o engenheiro, ele é indispensável o seu conhecimento dessas etapas construtivas da obra e de seus serviços componentes para o bom desenvolvimento da programação e do controle de obras que ele fez. Porque só assim o engenheiro técnico trabalha com mais fluência e segurança as atividades de orçamentação e na elaboração de programas físicos de compra e desembolso e no acompanhamento de obras, que é tão importante para o controle recebidos. Então, gente, fica aqui a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? E vejo vocês na aula 2.